E aí, tudo bem? Portes Trader aqui. Então vamos começar aqui com a terceira aula do 20 vezes Gains. Aqui eu vou estar mostrando para você o passo a passo completo para você ter mais consistência no mercado. Esse é o objetivo dessa aula específica. A gente já passou pela aula de simplificação, que é a primeira, de estratégia, que foi a segunda, e agora chegou a hora da gente ter consistência no mercado e vai ser o foco dessa aula. Então vamos começar preparando-se para o sucesso. A primeira coisa que você precisa entender para você poder ter consistência é você ter bons alvos e bons stops bem definidos no gráfico em cada operação que você tiver. Você só tem consistência se você tiver uma grande quantidade de alvos acertados e se você só vai, infelizmente, sair do mercado se você for estopado muitas vezes e não ter um bom gerenciamento. Então, alvo e stop, né, aonde sair depois que você entrou e aonde colocar o seu stop é extremamente importante e faz parte da consistência do trader. Então, muitos traders nem sabem como fazer isso, não sabem como localizar os seus alvos da forma correta, nem o stop. Então, isso é uma coisa que a gente vai estar resolvendo nessa aula também. Planejamento é extremamente importante para você ter consistência. A gente não consegue antecipar resultados, antecipar movimentos e desempenho se a gente não planeja as coisas com antecedência para a gente poder ter o melhor resultado possível. Então, para essa parte aqui de planejamento, eu vou estar mostrando também como que você pode fazer isso de uma forma bem simples. Otimização é algo que ajuda você a melhorar ainda mais os seus resultados, maximizando o que você está dando, o que você está fazendo de certo e minimizando os seus erros. É muito fácil de otimizar os nossos trades diariamente como trader e eu vou mostrar para você aqui como é que você faz também nessa aula. Disciplina, obviamente, a gente vai ter os nossos alvos, o nosso planejamento e a nossa otimização e as estratégias que a gente vai estar usando e, obviamente, que a gente vai precisar de disciplina para poder constantemente estar aumentando de forma gradual os nossos resultados e maximizando o nosso capital inicial que a gente começou e investiu na nossa corretora para poder operar. Então, disciplina é uma das chaves para a gente poder continuar crescendo cada dia como trader. Então, vou começar aqui mais alvos e menos stops. Esse é o objetivo de todos os traders, certo? Acertar mais vezes e errar menos. Então, nunca entre em operação com um risco que seja maior do que o seu retorno. Esse é o principal sobre alvos e stops. Eu vejo muitas pessoas entrando em trades para ganhar 50 pontos, mas se perder vai ser 70, 80, 100 pontos. Então isso é completamente errado e quando você tem esse gerenciamento de risco e retorno reverso, né, ou seja, quando você perde mais do que você teria ganhado caso você acerte aquele trade, é o que realmente acaba consumindo e acabando com o seu dinheiro e também com a sua confiança. Então é extremamente importante só entrar em trades que vão ter nunca entrar em trades que vão ter um risco maior do que o seu retorno. E para maximizar essa forma de encontrar esses tipos de trades, então a forma mais simples de você fazer isso é nunca entrar em trades que ofereçam menos do que 1 por 1. Ou seja, todos os seus trades têm que ter no mínimo 1 por 1 de resultado caso você acerte aquele trade. Ou seja, se você vai abrir uma operação de scalper no mini índice, por exemplo, de 150 pontos, um scalperzinho rápido, se o seu stop for de 150 pontos também, tudo certo. Agora, se ele for mais do que isso, não entre naquele trade porque ele vai estar com um risco maior do que o seu retorno. O que significa o 1 por 1? Ter a mesma quantidade de pontos que você vai ganhar para a mesma quantidade de pontos que no caso seria o stop. Esse é o mínimo que você pode fazer para você mesmo, para você ter mais vantagem no mercado. O mínimo mesmo. Agora, de preferência, é sempre melhor você ter alvos que vão ser maior do que os seus stops. Então, se você tem um stop de 150 pontos, de preferência que o seu alvo seja 300 pontos, 450 pontos, 3 vezes o seu stop. Isso ajuda você a massificar, a aumentar o tamanho da sua conta, do seu capital e cada vez que, por exemplo, caso você seja estopado, você não vai estar consumindo todos os ganhos anteriores. Você apenas uma pequena parcela do seu ganho daquele dia. Então, operações com 1 por 1 é o essencial para você começar. Após isso, quando você começar a pegar mais confiança, abra operações que tenham um retorno maior do que o seu possível risco percebido. Então, o alvo tem que ser claro e fácil de identificar. Eu não quero abrir uma operação para depois saber onde que vai ser meu alvo. Antes de eu abrir meu trade, eu tenho que saber já onde que eu vou estar saindo. Então, é extremamente importante você saber disso, para na hora que você abrir uma operação, o seu alvo ser fácil de identificar e mais do que isso, que seja fácil de alcançar também. A gente não vai, por exemplo, tentar todo dia pegar um trade de 1000 pontos no índice ou 100 pontos no dólar. São coisas que
raramente acontecem. Então, a gente sempre precisa de alvos fáceis de acertar e fáceis de identificar também, para maximizar nossas chances de acertos. E o stop tem sempre que estar dentro do nosso gerenciamento de risco. Se você planejou, por exemplo, que o seu risco para o dia, que no caso seja, por exemplo, de 5% do seu capital, você nunca deve levar um stop maior do que 5% do seu capital. Você precisa ter disciplina para seguir o seu próprio limite de perda. Esse que é o gerenciamento de risco, é o seu limite de stop. Então, por exemplo, aqui em cima, um exemplo claro de como identificar alvos, stops e a entrada também. A gente tem um nível de resistência lá em cima, certo? Resistência bem clara aqui no gráfico, mostrando lá em cima o sinal de nível de fraqueza de continuidade de alta da ponta compradora. A partir daí, a gente sabe que o nosso ponto de entrada de venda tem que ser identificado, porque a gente está em uma resistência e a gente quer vender. Então, digamos que você tenha vendido de uma forma mais simples de vender uma resistência, que é o rompimento do pivô. A gente deixou um pivô de baixa ali, quando a gente rompe aquele pivô, a gente entra vendido. Essa é a forma mais simples de você fazer isso. Então, digamos que você tenha realmente entrado nessa venda. Aonde que vai ser o seu alvo? Como eu falei antes, o alvo tem que ser maior do que o seu stop e ele também tem que ser fácil de identificar a partir do momento que você abre a operação. Tem que ser a primeira coisa que você vê quando abrir a operação. Meu alvo está aqui. Então, onde é que vai estar o seu alvo nessa operação? Obviamente que vai estar lá embaixo, naquele fundo. Quando você vende, o seu alvo é sempre automaticamente nos fundos. E o seu stop aqui nesse caso vai ser logo acima do seu ponto de entrada, no caso daquele pivô de alta lá, ou se você quisesse colocar acima daquela máxima do pivô anterior. Fica a seu critério. No meu caso, eu acho mais fácil, mais simples e mais lucrativo para você colocar acima do pivô que você entrou. Então, no caso aqui, o ponto de entrada é logo após o rompimento do pivô, nessa resistência, o stop logo acima do meu ponto de entrada e o alvo lá no fundo, lá embaixo. A gente percebe que o meu alvo é bem maior do que o meu stop. Já concluímos aí, então, várias coisas da nossa lista ali de consistência, certo? O alvo maior do que o stop, pelo menos um por um, mais do que isso de preferência, fácil de identificar e um ponto importante do gráfico, no caso aqui, vendendo em uma resistência. Não estou vendendo aqui em qualquer lugar do gráfico, A gente identificou o nível lá em cima. Então, de forma resumida, o seu alvo deve ser simples de identificar e fácil de atingir, como eu mostrei aqui agora para você. Então, se você está vendendo, automaticamente os seus alvos vão sempre ser nos fundos. Quando a ponta vendedora está com força de queda, ela só tem um objetivo, que é ir para os fundos e romper aqueles fundos. Então, o seu alvo tem que estar lá. E quando a gente está comprando, os seus alvos têm que estar nos topos. Da mesma forma que os vendedores colocam os alvos deles nos fundos, os compradores, quando eles estão subindo com o mercado, a gente sempre vai em busca dos topos e rompimentos de topos e possivelmente colocar máximas do dia, certo? Então, os seus alvos têm que estar nos topos também. A gente tem que respeitar esses níveis do gráfico para que a nossa análise tenha mais consistência e, obviamente, a gente tenha mais chance de ganhar dinheiro no mercado. Planejamento do sucesso. Como eu falei, a segunda coisa aqui é extremamente importante você planejar as suas operações para que elas possam ter mais chance de sucesso. Então, planejar seus trades com tempos gráficos diferentes é uma das formas de você fazer isso. Aqui a gente vai usar aqui o gráfico âncora e o gráfico de entrada. São dois gráficos diferentes. O gráfico âncora é o gráfico que vai nos dar aquele movimento no mercado para a gente sempre ir a favor da força. E o gráfico de entrada vai ser o gráfico que a gente vai realmente estar abrindo e identificando nosso ponto de entrada no trade. Para colocar o exemplo aqui de forma mais clara, eu vou estar usando aqui um segmento que eu fiz com alguns alunos de um curso meu do Mestre dos Candles, onde eu estava explicando em detalhes como que a gente faz isso numa aula de consultoria que eu estava dando para os alunos. Então vamos assistir aqui esse segmento dessa consultoria que eu dei para eles, para que você possa entender como que funciona esse gráfico de âncora e gráfico de entrada. Vamos lá. Então, o que você faz, João? Você sempre usa o M15 como base, tá? M15 é o guia, é o que a gente chama de gráfico âncora. É o que a gente vai usar como base para nossas operações e para o lado que a gente tem que estar operando. Então, por exemplo, eu estou sempre de olho no M15. Eu não abro operação com base no M15. Eu abro operação com base no M1 e no M5 e por algumas vezes no M2. Na direção que o M15 me dá. Entende? Não sei se ficou claro para você. Por exemplo, se eu estou em uma tendência de queda no M15, eu vou estar procurando meu ponto de entrada no M5 e no M1 com venda. Entende? Eu estar procurando venda no M5 e no M1, que vai ser o meu gráfico de entrada, e o M15 me dando aquela direção, aquela âncora para mim poder me basear e não entrar para o lado contrário da força maior, porque o M15 é o que vai te dar a força maior do gráfico. Então, olha só, sexta-feira agora, a gente abriu o mercado aqui em gap de alta,
né? Fechamos aqui embaixo, abrimos em gap de alta e é aquela coisa, né, que a gente sabe, né? Gap de alta, perto de um suporte, pode dar força para o lado comprador. Se a gente olhar na sexta-feira, na quinta-feira, na verdade, a gente viu que o mercado fechou aqui embaixo. Fechou num Harami de alta. Quando o mercado abre no dia seguinte, a gente tem aqui um super martelo, uma espécie de martelo com doji, ou seja, a gente estava nesse nível de suporte do dia anterior. Quando o mercado abre em gap de queda, a gente volta lá e coloca um fundo, sobe aqui e faz um fundo, e aqui a gente forma 4 passos para objetivos nos topos. Primeiro topo, segundo topo lá em cima, bate lá. Então, como é que você identificou esse tipo de entrada? Primeiro que a gente vai ter visto no M15, o mercado tinha fechado lá embaixo. E no M5, naquele mesmo nível, a gente teria encontrado aqui o padrão de entrada. Então, é assim que funciona no caso. M5, M1 para definir o seu ponto de entrada, com base nas estratégias que você está usando, e o M15 para saber para qual lado que a gente vai ir. No caso, o M15 estava dizendo que a gente estava no suporte, né? Foi no mesmo lugar que a gente fechou o dia anterior. E a partir daí a gente vai com tudo em direção com compra para o lado seguinte. Aqui também, se a gente puxar daqui um Fibonacci daqui até aqui, pelo M15, olha só. A gente vai ver que bateu lá em cima, justamente onde a gente teria o segundo alvo, né, no caso do 4 passos, com candle de força. Então a gente estava no 50 do Fibo, pelo M15. Então, obviamente, que esse candle de força aqui era algo que eu não teria operado como continuidade de alta. Mas eu não teria comprado aqui nesse candle de força. Então é sempre importante você saber o gráfico, que é aquele gráfico âncora, e filtra a sua entrada pelo M5 ou M1. O que fica melhor para você? M1 se você for operar scalper, principalmente, que é o que eu uso para esse tipo de entrada. Né, no índice dá para pegar aí tranquilamente uns 50, 100, 150 pontos em questão de 3, 4, 5 velas no M1. E o M5 já é para alvos acima de 200 pontos, alguma coisa mais com trades de alvo maiores, né? Então, como você percebeu, o planejamento do sucesso só é possível ter sucesso no mercado quando você tem um bom planejamento para os seus trades e as suas análises. E utilizar o gráfico de âncora, que vai ser o tempo gráfico maior, e o gráfico de entrada, que vai ser os menores, é extremamente positivo e aumenta muito a consistência de resultados, porque você vai estar sempre indo a favor de uma força maior do mercado, como eu expliquei na aula anterior. A gente vai estar usando a tendência e isso ajuda a maximizar as nossas chances de acerto no mercado. E a partir daí a gente começa também, a partir do momento que a gente entra e tem os resultados, a gente precisa, obviamente, otimizar esses resultados, né? Só é possível melhorar quando a gente sabe exatamente por onde começar. Quando você tem os seus resultados, é extremamente importante que você anote eles para que a gente possa sempre estar otimizando e aumentando o que está dando certo e, obviamente, minimizando o que está dando errado. Então, o levantamento de estatística é extremamente importante para que você realmente tenha todos os dados e informações do que você está fazendo, do seu desempenho no mercado como trader. A gente tem sempre que estar de olho no nosso desempenho pessoal, na nossa performance. Então, um plano de trade e análise de resultados vai levar em conta informações como o ponto de entrada dos nossos trades, o nosso resultado com aquela operação, o motivo que fez a gente abrir aquela operação, o que fez a gente abrir a operação. A gente estava em um ponto de resistência, a gente viu força, a gente viu um candle de força, a gente operou uma figura, uma bandeira, um OCO. Qual foi o motivo daquele trade? O horário do trade, qual foi o tempo exato que a gente abriu a operação, se foi no período da manhã, no período da tarde ou no final do mercado, como eu expliquei aquelas 3 etapas, né, os 3 estágios do mercado na aula 1, e obviamente o gráfico do trade, que é qual tempo gráfico que a gente estava usando, se foi M1, M5, M10, ou independente de qual seja, você vai anotar aqui também para que você tenha essa estatística e informação. Com base nisso, a gente vai estar otimizando, por exemplo, a gente vai ver quais horários do dia que a gente está acertando mais. Então, obviamente, a gente vai começar a focar naqueles horários que, obviamente, devem estar apresentando melhores operações de entrada. A gente vai estar vendo qual o tempo gráfico que a gente tem o melhor desempenho. A gente vai estar vendo qual o tipo de motivo que está nos levando a entrar em operações que estão dando certo, e a gente obviamente vai procurar encontrar mais trades como aquele, e automaticamente os nossos resultados e os nossos pontos de entrada vão ser mais
lucrativos e mais otimizados. Esse é o grande objetivo do trader. A partir do momento que você sabe como entrar e você entra, você tem que analisar aquele resultado que você teve para que os seus resultados futuros sejam pelo menos iguais àqueles positivos ou muitas vezes melhores do que aqueles positivos que você teve, sempre maximizando o aumento do seu capital no mercado. Então, obviamente, depois que você começa a ter todo esse crescimento e consistência de análise, de planejamento, a gente precisa ter disciplina como trader. E para ter disciplina como trader, a gente precisa dela, senão, caso a gente não tenha ela, a gente não consegue ter resultado positivo. Se você não tem disciplina, isso é uma coisa muito importante que vai também junto com a psicologia do trader. Se você não segue parâmetros, se você não segue configurações, se você não segue regras que você planejou antes de entrar no mercado, antes de abrir as operações, ou seja, você não tem disciplina, o resultado é extremamente difícil de chegar. Então, o que agrega na disciplina? Quais são os pontos importantes que a gente precisa ter disciplina? Disciplina para seguir com o planejado. Se a gente planejou o nosso trade, a gente vai lá e executa ele da maneira exata que a gente planejou. Então, a partir do momento que a gente tem as nossas análises e as nossas estatísticas, e a gente vai começar a otimizar os nossos trades, e a gente percebe o que a gente anda fazendo que está dando certo, a gente tem que ter disciplina para começar a seguir somente aquilo que está dando certo para nós, e também disciplina para entrar nas operações sem hesitar, porque a partir do momento que você sabe o que você está fazendo que está dando resultado para você, e você encontra aquela mesma entrada amanhã, por exemplo, eu tenho que abrir o trade da forma mais rápida possível, sem hesitar. Muitos traders, quando eles veem a entrada exata da que eles estão esperando, com base na análise, na estratégia, qualquer coisa que eles estejam usando para identificar aquela entrada, muitos traders acabam não entrando, acabam hesitando um pouquinho, acabam ficando, bom, será que é isso mesmo? Acabam fazendo análises extras e isso acaba deixando o ponto de entrada passar e às vezes a pessoa fica, putz, devia ter entrado, né? Por que eu não entrei? Né? Deveria ter entrado, deveria ter aberto a operação e teria acertado aqui. Então, não hesite, a partir do momento que você planejou, vai lá e executa, tenha disciplina para executar sem deixar o lado emocional ou as análises extras atrapalharem a sua entrada que está acontecendo naquele momento do mercado. Disciplina para focar no lado positivo, você sempre vai ter duas opções, ou você vai focar nas coisas que estão dando certo e que podem ser melhoradas e progredir como trader, ou você vai focar nos lados negativos que qualquer coisa tem. Né? Todas as profissões, todas as situações que existem na face da Terra têm lado positivo e negativo. É a sua escolha focar naquilo que vai trazer melhor resultado para você e que obviamente vai ser focar no lado positivo das coisas que você sempre pode estar progredindo e melhorando e aumentando os seus resultados. É a sua escolha, tenha disciplina para focar no lado positivo sempre. Então também disciplina para seguir com o gerenciamento de risco de trade, aquilo que eu falei agora no início, né, dos alvos e dos stops. Nunca abra operações que vão trazer um risco maior para você, porque elas vão estar indo contra o seu risco, elas vão estar indo já de cara contra você, contra o seu objetivo aqui no mercado, que é aumentar a sua chance de sucesso. Então nunca abra trades que vão contra o seu gerenciamento de risco e trade. E também disciplina para seguir a sua palavra. Né? Você precisa honrar com aquilo que você planejou e seguir realmente a sua palavra. E ter palavra. Ser uma pessoa de palavra que confia no que você planejou e ter disciplina de seguir isso até o fim e sempre procurando melhorar. Porque a partir do momento que você planeja e otimiza o seu resultado, você automaticamente vai começar a melhorar o seu desempenho como trader. Isso, uma coisa está ligada na outra.